Josué sempre trabalhou ali a questão do alinhamento, do arrependimento, da mudança de vida. No final ele termina falando: se vocês quiserem cochear em dois pensamentos, andar atrás dos ídolos, eu não vou andar, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Josué foi um homem líder vitorioso, como o povo também recebeu vitória da parte de Deus por causa da sua postura de consagração, santificação, arrependimento e busca por andar direito na presença de Deus. E nessa noite, ainda dentro da linha de guerras e de dificuldades e de situações que se levantam contra a gente, contra mim, contra você, contra nós, contra o povo de Deus, nós temos aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20, abra lá comigo, por favor. Nós temos aqui o relato de uma história em que houve uma guerra e que a postura desse líder, já totalmente entregue ao Senhor, e que ele andava de fato com o Senhor, a biografia desse rei mostra que de fato ele era um homem temente a Deus. E Deus deu vitória ao seu povo pela adoração. Então nessa noite, a palavra do Senhor para mim e para você, baseado em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 20 a 22, nós vamos falar a respeito da vitória pela adoração. E esse cântico ele veio dizendo que, ele disse, a sua poesia, eu vou sempre te louvar e sempre estarei de pé, porque o Senhor não vai falhar. O Senhor já fez uma vez, o Senhor fará outra vez. Quantos aqui talvez nessa noite, pensando nos seus problemas e desafios, talvez estejam chegando à seguinte conclusão: não é a primeira vez que eu passo por isso, não é a primeira vez que isso acontece na minha vida, mas esta é a oportunidade para Deus fazer outra vez. Aqui eles tinham saído de uma batalha, e eles agora foram inseridos em uma outra. Eu vou falar um pouquinho da anterior, mas eu vou começar com o texto base, 2 Crônicas 20, de 20 a 22, em que eles estavam inseridos nesta batalha. Eles foram desafiados a batalhar. Eles não foram procurar problema, mas eles foram, incluídos nessa batalha. E como o Senhor agiu. Quero que você esteja com o seu coração aberto, seus ouvidos atentos àquilo que o Espírito de Deus quer falar nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem e adorassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, eu sei que a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Ela não volta para ti sem antes fazer aquilo que é a tua vontade. Então, para aquilo que ela foi enviada nesta noite, ela surtirá efeito, porque o teu Espírito, que usa esse momento e usará por certo essa palavra, também colocará em nossos corações o teu desejo, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui diante desse cenário de guerra, antes de falar sobre algumas coisas que eu anotei aqui, dentro desse cenário de guerra, qual seria o natural?
Natural seria talvez o desespero. O natural talvez seria, aliás, perguntar: por que, Senhor? E ainda, por que, Senhor, outra vez? Por que o Senhor de novo? Por que eu estou dizendo isso? Porque Josafá, inclusive, tinha acabado de receber uma palavra dura da parte do Senhor. Se você quiser voltar a sua Bíblia um pouquinho, fique inclusive com ela aberta ou acessada aí, porque nós vamos falar muito em alguns versículos aqui de 2 Crônicas 20. Mas aqui no versículo 19, no capítulo 19, no versículo 2, ele recebeu do Senhor uma dura palavra. Jeú, filho de Hanani, foi e procurou, foi ao encontro de Josafá e disse o seguinte para ele, na parte B do versículo 2: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Sim, Josafá fez uma aliança com Acabe e foi para uma luta com ele. E quase teve um sério problema, porque estava em desobediência, não era para ele estar lá. Acabe morreu, mas ele, diz a palavra, voltou em paz para Jerusalém. Deus poupou a vida de Josafá, por causa disso aqui que está no versículo 3 de 2 Crônicas 19. Olha que interessante. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Josafá era um adorador. Josafá, ele mudou a história religiosa de Judá. Ele começou a trabalhar fielmente a Deus para mudar a história e terminar com a idolatria, acabar com a idolatria ali, que é o que foi declarado aqui pelo próprio profeta Jeú, dizendo: contudo se acharam em ti boas coisas, tirastes os postes ídolos e também dispuseste o coração para buscardes a Deus. Nós erramos porque somos humanos, nós erramos, somos falhos, mas o que de fato pesa na balança, olhando para Josafá, olhando para o tratamento que ele recebeu da parte de Deus, porque ele poderia ter morrido também naquela batalha, é a condição de ser um adorador. Não estou dizendo com essa palavra, ou com essa minha colocação, que é porque então a gente pode ir vivendo, ensinam muito isso por aí. De qualquer maneira, mas Deus sabe se de fato eu sou um adorador. O adorador, ele vai buscar sempre fazer o que é correto. E quando ele se encontrar em falha, como aqui, Josafá foi pego em falha, ele ouviu as palavras do profeta. E o fato de Josafá não ter respondido nada, ele poderia ter respondido, mas o fato dele não ter respondido nada, segundo os estudiosos, mostra que ele aceitou a repreensão. Então nós não estamos imunes, isentos de errarmos, mas o adorador, quando ele erra e ele é repreendido, ele entende, e ele quer mudança, e ele vai mudar, e ele vai passar por transformação, porque o Senhor, de fato, o quer na sua presença. E o versículo 3, eu estou insistindo nele, de 2 Crônicas 19, no final diz que Josafá dispôs o coração dele para buscar a Deus. Nessa noite, eu quero que você pense em tudo que você está passando. Eu também estou passando por situações. Mas nós vamos dispor o nosso coração a buscar ao Senhor. Pela adoração. Sem combinar nada, conversar nada. A intercessão no início do culto, né, irmão Luiz Fernando? Foi: vamos adorar a Deus. Hoje nós não vamos pedir nada, nós vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus, vamos adorá-lo. Josafá foi um homem, a biografia dele nos mostra que ele foi um rei diferenciado, porque ele tinha uma postura de adorador. O versículo 3 de 2 Crônicas 19 nos mostrou isso,
nos apontou isso? Bom, ele sai dessa repreensão, ele sai de cabeça erguida, eu tenho certeza, porque ele continua servindo ao Senhor. E aqui no capítulo 20, que é o capítulo base da mensagem dessa noite, que nós estamos aqui meditando, o capítulo 20 também deve servir para nós como um bálsamo, para pessoas que estão aqui nessa noite aflitas, seja qual for a origem da sua angústia, pense em tudo que esse povo foi submetido, pense em tudo que Josafá, como rei, como líder daquela nação, foi submetido a uma guerra sem esperar, porque o capítulo 20, versículo 1, que eu não li, mas eu quero que você acompanhe aí, diz assim: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. E quer saber, é um povo que inclusive na travessia Deus proibiu que o povo passasse por dentro para não ter nenhum tipo de ranhura, de guerra, de lutinha, de disputa. Eles foram poupados em um certo momento da história, mas agora os mesmos que foram poupados se levantam contra o povo de Deus. E isso é algo não muito incomum até nos dias de hoje. Pessoas que são poupadas, pessoas que são abençoadas, pessoas que são, enfim, ajudadas. De repente, um dia lá da história, se levanta e fala o que não precisa. Mas nós temos um lado para escolher nessa noite. E o lado que eu escolho, não quero falar do outro, quero falar só do que a gente precisa escolher. O lado que eu escolho é o lado do adorador. É o lado daquele que vai se colocar diante de Deus na angústia, na batalha, na dificuldade, na doença, na falta do emprego, no problema no trabalho. Tem um emprego, mas talvez está com problema. No problema, enfim, familiar, mas colocando sempre a sua vida no altar de Deus como um adorador. E eu costumo dizer, o errado não sou eu em buscar a Deus, o errado não sou eu em buscar a presença dEle, o errado não sou eu em buscar cumprir o que está na sua palavra. O errado é aquele que está fazendo diferente disso, e isto não passa impune às mãos do Senhor. Ah, pastor, é que você não sabe a minha angústia, inclusive eu estou passando por ofensas. Ah, é? Põe na mão do Senhor. Não é para você ficar dando ideia, porque Deus não precisa das suas ideias. Diz o apóstolo Paulo: quem se colocará como conselheiro do Senhor? Quem pode dizer a ele o que ele deve fazer? Ele sabe o que fazer. A tua postura de adorador. Adorador, eu vou falar mais aqui profundamente, né, sobre essa questão, porque o adorador é aquele que declara em toda a sua vida que ele tem o Senhor Deus, o Pai, como centro da sua vida. Ele tem a Jesus Cristo como seu intercessor, e ele tem o Espírito Santo de Deus como aquele que o conduz pelo fruto do Espírito a cumprir o que está em Gálatas capítulo 5. E não diferente disso. Mas você vai encontrar gente que vai fazer tudo diferente disso, como Josafá encontrou aqui os filhos de Moabe, os filhos de Amon e ainda os meunitas, que decidiram vir à peleja contra Josafá. Olha que interessante que não começa falando contra o povo, contra Judá, mas contra Josafá. Mas é muito interessante também que Josafá já vinha nutrindo no povo um espírito de adoração, de serem adoradores, porque o povo compra a briga com ele e diz: nós vamos te ajudar. Essa luta também é nossa. Em outras palavras, foi isso que eles disseram, porque eles estavam com Josafá no dia da batalha. Pastor Israel Belo de Azevedo é um escritor batista, professor do nosso Seminário do Sul. Ele escreveu em um dos seus devocionais uma reflexão muito importante sobre esta história, que ela nos ensina sobre adoração e vida. Sim, adoração e vida, porque tendemos a separar adoração e vida, como se a adoração fosse um intervalo na vida. Estamos diante de uma história
em que vida e adoração caminham juntas, em que a adoração alimenta a vida, como sempre deve ser. Então não é um momento de adoração, como agora estamos no momento de adoração. Nós separamos um tempo para estar na casa de Deus, na presença de Deus, para adorá-lo. Sim, existe um momento, mas a adoração como estilo de vida, assim como outras áreas precisam também se tornar um estilo de vida para nós. A adoração, ela não pode ser somente exercitada em um momento, em um intervalo na vida. Mas a adoração, ela precisa ser a nossa vida. Sermos adoradores. Esta é a palavra que nós precisamos pensar e meditar nessa noite. Talvez nós estejamos diante de alguma situação em que a nossa vida esteja em risco. Isso significa que devemos tomar o exemplo do rei Josafá e adorarmos. Quando eu estava vindo para cá, eu comecei a pensar em cânticos que falam sobre adoração. E eu me lembro que eu cantei muito na minha juventude, no início, quando eu comecei a ministrar o louvor, um cântico que fala assim, ó: te adoramos para sempre, ó Criador. Quem sabe pode cantar. A ti, Senhor, erguemos nossa voz, teu nome é santo, teu nome é santo, somente tu és santo e digno de louvor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, teu nome é, teu nome é, teu nome é santo. Enquanto você adora, você declara quem Deus é. Somente tu és santo, digno de louvor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus, Senhor dos senhores, não pode submeter a tua dor, não pode acabar com o teu problema, não pode te livrar da guerra que você está vivendo, situações que você não procurou. Lembre que Josafá, na primeira, ele procurou, Deus o poupou. Essa segunda situação ele não procurou, simplesmente se levantaram contra ele. Simplesmente, tem gente que de forma barata, de graça, que não tem o que fazer, se levanta contra você. Mas adore, fala para o Senhor: eu estou aqui, Deus, para te adorar. A vitória aqui de Josafá e do povo foi buscada por meio da adoração, porque a adoração é buscar a Deus. Ah, pastor, eu sempre aprendi que oração com adoração é buscar a Deus. A adoração a Deus inclui a música, como eu acabei de cantar, de forma vocal. Os versículos 21 e 22 que eu li com os irmãos, inclusive no início, na introdução da mensagem, diz que aconselhou-se com o povo, Josafá aconselhou-se com o povo, e ele ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí eu lembrei de um outro cântico: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia
dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. E aí vai, rendei graças ao Rei dos Reis, porque Ele é bom. Isso não é misticismo, isso não é um mantra, isso não é um negocinho de uma oração formulada. Ah, pastor, não, é o momento de cantar. É o tempo de cantar, na adversidade, cante. Nós aprendemos isso com Josafá, ele ordenou aos músicos, aos cantores, que cantassem, que fossem à frente do povo, cantando. Talvez seja por isso que a gente abre os cultos cantando, porque é para já começar a preparar o ambiente para que no momento da intercessão, no momento da guerra, nós já estamos em adoração. É assim que você precisa se posicionar diante de Deus quando você entra nesse lugar. Por isso, como foi bem dito no início também, que não é qualquer lugar que serve, né, para você mais. No momento da intercessão, na abertura do culto, na oração inicial foi dito isso. Não é qualquer lugar que te serve mais. E eu até com muita tristeza no meu coração quero dizer, até algumas igrejas não vai te caber mais. Porque você precisa buscar um lugar que adora. Um lugar que adora ao Senhor. Um lugar que adora, não fica massageando você, querendo te levantar toda hora, não. Adore ao Senhor, esse é o caminho. Alguém disse já, né? E é muito importante isso. Não dê o peixe, ensine a pescar, dando a vara, o anzol, o molinete, sei lá, ajuda lá a pescar. Então, a forma como eu, como pastor dessa igreja, quero te ajudar a ser vitorioso, não é trazendo uma palavra para massagear o teu ego, mas te ensinar a adorar. Adore. Busque ao Senhor, que adoração é buscar ao Senhor. Também nós vemos aqui, durante toda essa questão da guerra, né? Eles, depois de vencerem a batalha, eles voltam para Jerusalém, depois que ainda foram lá, venceram, e no meio dos corpos, buscaram os despojos, pegaram coisas valiosíssimas, e voltaram para Jerusalém. No versículo 28, nós vemos descrito o seguinte: vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas, para a casa do Senhor. Adoraram, buscaram ao Senhor em oração, jejuaram, adoraram durante a guerra e adoraram depois. É onde talvez algumas pessoas se perdem. Já recebeu a vitória, aí também esquece de continuar adorando, buscando ao Senhor. Não faça isso. Busque ao Senhor insistentemente, sempre. Busque ao Senhor. Nós vemos inclusive na preparação para a guerra e depois da guerra, nós vemos que a forma também que eles encontraram para adorar ao Senhor foi através de cultos públicos. Olha o que diz 2 Crônicas 20, versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e ali ele faz uma oração ao Senhor. Eu não vou citar a oração agora, mas eu achei interessante que durante o momento que eles se preparavam para a guerra, eles estiveram na casa do Senhor. Isso também é intrínseco, isso faz parte, isso está no interior de um adorador. Ele tem desejo de estar na casa do Senhor, que é algo que todo mundo aí fora está querendo arrancar, está querendo dizer que já não tem mais importância, que não tem mais necessidade. Claro que tem, estarmos na casa de Deus. Eles estiveram antes, como nós vimos no versículo 5, e eles estiveram depois. Olha o versículo 26. Ao quarto dia se ajuntaram. Se eles se ajuntaram, era um culto. Se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. O vale de bênção hoje é esse lugar aqui. É esse lugar aqui. Você que é adorador precisa buscar ao Senhor. Você precisa ser mesmo igrejeiro, irmão. Inclusive, porque essa igreja é gostoso ser dela. Viram os avisos?
Você pode optar por um PG na semana, que é algo livre, leve e solto. Quem participa do PG sabe disso. Gostoso, edificante, tem peso nenhum. Quarta-feira tem um culto de oração. Sábado, atividade para os jovens. E domingo, que qualquer religioso vai na igreja, né? Então não é nada pesado. Então o pouco que tem, aproveite. Participe. Esteja diante do Senhor. E eu louvo a Deus, porque tem algumas pessoas aqui, irmãos, eu posso destacar algumas pessoas aqui, que eu não me lembro o dia que essas pessoas faltaram no culto. Isso é algo do adorador. Ah, mas eu tenho outras atividades. Aí tudo bem, você com Deus, mas eu estou falando de pessoas que podem estar e não estão. Antes da guerra, esteja. E depois da guerra, esteja também. Eu gosto muito da biografia de Josafá, de um homem que buscava a Deus. O povo de Israel, no seu tempo, estava em paz, mas aí essa guerra chegou. O rei, como todo ser humano, ficou alarmado. Nós vemos até pela oração que ele fez a partir do versículo 6. Mas a fidelidade de Josafá ao Senhor não impediu que as dificuldades surgissem. Mas essa mesma fidelidade de Josafá ao Senhor foi a que lhe trouxe vitória, pela adoração. A adoração a Deus não é só quando a guerra vem, mas a adoração a Deus, e nós vemos isso relatado nessa história, porque o povo adorou antes e adorou depois. Nós temos que ter uma atitude de sermos um adorador, de sermos adoradores, para que não só busquemos ao Senhor, já que eu estou trabalhando nessa linha, adoração é buscar a Deus, para que a gente não busque ao Senhor só no momento da guerra, mas como adoradores, nós sempre estaremos preparados para a guerra. Então, adorar a Deus constantemente não é só porque estamos em guerra. É porque tem uma coisa que fica até feio mesmo, sabe? A pessoa não vem. De repente brota. Aí fala, nossa, voltou, né? Vai lá perguntar. Estou passando por dificuldade. Não seria melhor não ter se afastado? Ter ficado firme como um adorador? Firme na presença de Deus? Não aquele que só adora, só busca quando está em dificuldade, mas que adora porque sabe que se a dificuldade aparecer, ele estará preparado para a guerra. Adoração tem algo profundo também. Adoração é amizade com Deus. Um Deus tão poderoso. Pensa comigo, vê se você consegue imaginar. Um Deus tão santo. Deus tão poderoso que Ele é. Deus excelente. Ilimitado. Eu vou parar por aqui. Aceitar que eu e você nos relacionemos com Ele, porque isso é a adoração. Então Ele está dizendo para mim e para você, isso é uma amizade. Eu não sei quem viveu aqui, ou pelo menos já ouviu história, pessoas mais antigas, de certos pais que não eram acessíveis ao filho. Hoje até tem uma modernidade aí, às vezes, né, que nascem algumas crianças e a mãe e o pai terceiriza a educação. É mais ou menos isso, mas antigamente era até pior do que isso, porque os pais realmente não conversavam com os filhos. Às vezes um filho, para conversar com os pais, antigamente, tinha que conversar olhando para o chão. Ah, mas isso é respeito, mas isso é falta de amizade também. O pai precisa ser amigo. E Deus, Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo.
Por isso, a adoração é uma demonstração de amizade com Deus. Partindo para a conclusão dessa mensagem, eu quero que você saiba de mais algumas coisas aqui. Adorar, além de buscar a Deus, é reconhecer quem Deus é. A sua palavra, a Bíblia, tem o objetivo de mostrar-nos quem Ele é. E quando nós sabemos disto, a nossa vida caminha sobre os trilhos da paz. Se sabemos quem Ele é, conhecemos as suas promessas e nos alimentamos disso. Diante do perigo, Josafá adorou a Deus, e agora chegou o momento da gente ler o versículo 6, e conhecendo a Deus como ele conhecia, ele reconhece e declara o seguinte, 2 Crônicas 26, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Nesse momento ele faz uma pergunta, ou duas perguntas a respeito do poder de Deus a Deus, não porque ele duvidasse, tanto que o final do versículo 6 ele afirma: na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Mas era a forma como ele eloquentemente até, porque ele estava aqui no meio da congregação, e ele pôde dizer a respeito de quem era Deus para ele. Ele o reconhecia como seu Senhor, ele o reconhecia como o único que podia fazer. Por isso nós cantamos a música outra vez agora, antes da mensagem, porque tinha essa frase que eu queria dizer no final da mensagem: saiba, o que Deus fez, Ele faz de novo. Saiba, o que Deus fez, Ele faz de novo. Quando nós exaltamos a Deus, nós reconhecemos a nossa própria finitude, a nossa limitação. A sinceridade aqui de Josafá é a que deve ser de todo adorador, como está aqui no versículo 12: Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O adorador, ele também reconhece a sua limitação. E aqui Josafá diz no versículo 12: nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Nós não sabemos o que nós vamos fazer, mas uma coisa eu sei fazer. E o adorador faz isso: os meus olhos estão colocados em ti. Os meus olhos se voltam para ti. As palavras de Josafá refletem o seu coração. Ele sabia quem Deus era e quem ele, Josafá, era. Por isso, constantemente, ele se prostrava diante de Deus. O versículo 18 de 2 Crônicas diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. É por isso que adorar a Deus, igreja, é ficar diante dele. Seja para exaltá-lo, porque eu já disse que a adoração não é só para o momento da dificuldade, não é só buscar a Deus no momento da adversidade, mas também para exaltá-lo. E chegará um momento
que a tua vida estará tão em paz, que você poderá buscar ao Senhor e adorá-lo somente para exaltá-lo. Buscá-lo no sentido de não precisar nem pedir nada, porque Deus já está te dando tudo que você precisa. Mas a adoração também pode ser para buscar o seu socorro, que é o que nós vemos relatado aqui, no versículo 13 de 2 Crônicas 20. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Você sabe o que significa isso? Dependendo do que acontecia, só os sacerdotes se reuniam e resolviam. Só o profeta levava, aliás, uma palavra para o rei e resolvia. E o rei dava soltava lá um edito, soltava lá uma lei, soltava lá uma ordem. O povo saía fazendo, mas neste caso aqui foi diferente, pelo coração de adorador que Josafá tinha. Ele levou todo o povo a adorar a Deus. E quando eu leio aqui que até as crianças e as mulheres estavam presentes neste culto, é porque foi um momento em que Josafá aproveitou da ameaça, aproveitou sim, talvez, da sua limitação ali, né, do seu medo, da sua ansiedade, mas ele viu algo muito maior à sua frente. É a oportunidade de eu colocar esse povo de joelho diante de Deus. Não vai precisar só ter guerra, só adversidade, só problema, para a gente fazer isso como igreja. Nós faremos isso nos momentos bons também. Como hoje eu sei que muitos aqui estão vivendo momentos extraordinários na presença de Deus. Mas eu quero sempre alertar você a se colocar diante do Senhor. Qual é a dificuldade que você tem enfrentado? Como adorador que você é, qual vai ser a sua postura a partir de hoje? Eu escolho me render, me ajoelhar, buscar, e a minha adoração ao Senhor consiste em dizer para Ele: eu sei que tudo podes. Eu não posso. Josafá disse: eu não posso. O nosso povo não dará conta dessa imensa multidão que vem contra nós. Mas os nossos olhos estão colocados em Ti. Deus está dando essa oportunidade para você fazer isso nessa noite, com relação às áreas da tua vida, às situações da tua vida, que talvez você esteja enfrentando. Então, eu quero sugerir a você que enquanto nós estivermos cantando esse cântico agora, você que quer se colocar diante do Senhor como um adorador, reconhecendo quem Ele é, e porque você deseja buscá-lo, você terá a oportunidade de vir aqui à frente.